Então, como é que a gente fala melhor em inglês? Better or the best? Both of them, exatamente, ambos. Eu sou a Teacher Barbara e essa é a segunda aula da nossa série Gramática na Prática. E hoje a gente vai falar de um erro e uma dúvida muito comum e frequente no inglês, que é Teacher, how can I say melhor in English? Se você ainda não está acompanhando Gramática na Prática e caiu de paraquedas aqui nessa aula, é simplesmente uma série de programas que nós da TB English estamos preparando especialmente para que você tenha mais consciência da gramática que você aprende em livros e em cursos, mas consiga usar essa gramática, essas regras, na prática, na vida real, em diálogos e situações do dia a dia, de quando a gente viaja ou tem uma situação de receber um estrangeiro aqui no Brasil. E hoje, a pedidos, muitos alunos, many students complain, eles reclamam, teacher, como é que eu sei quando usar better and best? Porque em português, se a gente traduzir better and the best, both, ambos, vão ter a tradução de melhor. And that's why it's a little difficult, né? Por isso que esse é um assunto tão pertinente que tantos alunos têm dificuldade e acabam sempre errando por não compreender. Então, again, a ideia desse programa Gramática na Prática é que você entenda, tenha consciência da lógica, né? Que você pense, that you think, você veja com outros olhos, veja outra lógica, a lógica da língua inglesa, e aí sim consiga ter consciência e parar de cometer um erro tão comum, porque você vai compreender o porquê daquela situação e daquele erro. Let's go? So, the class today, a aula de hoje, I will speak English and Portuguese, inglês e português. Cada aula da Gramática na Prática, a gente foca um assunto diferente, different topic, que também acaba sendo para um nível diferente, né, different level of students, de alunos. A última aula, a gente fez um nível mais básico, falamos sobre to be and to have. By the way, a propósito, se você não assistiu essa aula, vai lá no nosso canal do YouTube, Teacher Barbara Channel, ok? And check it out, confira essa lição de to be, to have, que apesar de ser um assunto básico, como eu falei agora, many students that are more advanced, mais avançados, intermediários, make this mistake. Erram, acabam falando I have 38 years old, anyway. Check it out, vai lá, confira depois dessa aula daqui, porque com certeza vai valer a pena. E hoje, today, a aula de hoje, né, Better and the Best, vai ser para um nível mais Basic Intermediate, um pessoal ali do Pre-Intermediate que está saindo do básico, entrando no intermediário. Então, por isso, that's why I will speak English and Portuguese. So you can practice a little, ok? But at the same time, ao mesmo tempo, um aluno mais básico que não consegue entender uma aula inteira em inglês ainda, not yet, vai poder acompanhar. Ok? So let's mix English and Portuguese. If you have questions, se você tiver dúvidas, of course, right here, write in the comments, ask me. Eu ou alguém da minha equipe vai ter o maior prazer de tirar a sua dúvida e te ajudar. Então, talk to us. Você tem que falar pra gente qual a sua dúvida que a gente vai te ajudar. Let's go. So, let's have a look here. Better and the best. Both mean what? Ambos querem dizer what? Melhor. Então, como é que eu sei quando usar um ou outro? Very easy, guys. Better é o que a gente chama em English de um comparative. Repeat with me. Comparative. Repeat, guys. Comparative. Good. It's very important. Repetition. Nossa metodologia da TB English, we always use repetition to help you memorize, para ajudar a memorizar, fixar. So let's go. Comparative. Come on. Comparative. Don't be shy. Fica tímido não. Repeat. And the best is a superlative. Repeat. Superlative. So, comparative, superlative. The same or different? They are different, of course. E aí você deve estar se perguntando, teacher, mas para que eu tenho que saber o nome? It's true, you don't have to.
Como a gente conversou semana passada, a gente teve um bate-papo sobre gramática na prática, que eu falei um pouco sobre esse programa, realmente você não tem que saber os nomes, nem deve ficar muito fixado nas regras gramaticais. Mas, it's interesting, é interessante que você tenha uma ideia, uma noção de como funciona para te ajudar a compreender, understand e realmente sentir a língua e não ficar ali repetindo o mesmo erro. So, o que seria um comparative? O importante é entender o que é, não o nome em si. Comparative é quando no inglês, in English, a gente vai comparar, né? Compare two things. Repeat, two things. Duas coisas. Teacher, apenas duas coisas? Não. Duas pessoas, dois objetos, né? Example, eu quero comparar essa caneta, this pen, and this pen. Both of them. Se eu for comparar a caneta azul, the blue one, and the black one, o que eu vou usar? Um comparative, ok? Or, eu quero comparar Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, two cities. So, I use a comparative. Então, sempre que eu falar sobre two things, compare two things, remember, não precisa ser necessariamente things, coisas. Two people, repeat, two people. Vamos supor que eu quero comparar o Brad Pitt e o Tom Cruise. Eu quero falar que o Brad Pitt é mais bonito, ou o Tom Cruise é mais rico do que o Brad Pitt. Two people, two people. Ou duas cidades, dois lugares. Let's put here, lugares, places, repeat, two places, etc. So this is the logic, this is the secret. Aqui que está o grande segredo. Not only, não apenas para better and the best, mas para sempre que você quiser usar um comparativo superlativo. So again, every time you want to compare, repeat, compare, two things, repeat, two things, two people, two places, good, you use a comparative. So when I talk about good, repeat with me, good. What's good? Bom, né? É um adjetivo. Quando eu for comparar o adjetivo good, eu vou usar better. Repeat with me, better. Better. So better is the comparative of good. Of course, like Portuguese, se good quer dizer bom, better é melhor. É o comparativo, né? Bom, melhor. So I can say, for example, let's say Spanish is very good. Repeat, Spanish is good, but English is better. Ok, I'm kidding, tô brincando, um exemplo, né? Eu acho que o inglês é melhor que o espanhol, so English is better than Spanish, sorry. Repeat, English is better, good. Pronunciation, better. If you go to England, o inglês britânico, eles vão falar better. Repeat, better. But Americans say better. Don't confuse, be careful, many students confuse with this. What's this, guys? This is... In English, butter. Repeat, butter. Butter. Com a letra U. B-U, B-U-T-T-E-R. Pronunciation, butter. Butter, better. Good. Butter, better. Don't confuse. So, better or better, I speak American English, I say better, but you can say better, is the comparative of good. So, like Portuguese, você quer falar que, I don't know, sushi é melhor do que feijoada. You say sushi is better than feijoada. Better than. Repeat, better than. Usually, normalmente, quando a gente usa um comparative, ele vai vir na sequência com o than, né? Porque é melhor do que, maior do que, etc. Than. Better than. Repeat, better than. Than. Very good. Now, when I have a superlative, se o comparative, eu estou comparando duas coisas, comparing two things, the superlative is more than two. Vou botar só more two. Acima de duas coisas, de três para cima, ok? E a mesma lógica. Things, né? Mais de duas coisas, mais de duas pessoas, people, more than two people. Repeat, more than two people. More than two places, etc. Ok? So, again, here, eu falei que, again, I'm carioca, vamos fazer uma brincadeirinha, joking. Rio is better than São Paulo. I'm kidding, ok? It's only an example, brincando, I'm kidding. Rio is better than São Paulo. Então, melhor do que. But, se eu quiser falar que o Rio é a melhor cidade do Brasil, I say Rio is the best, é um superlative, the best city in Brazil. Repeat, the best city. The best book.
Eu quero falar que esse foi o melhor livro que eu li na minha vida. Repeat, the best book. The best. Very good, is a superlative. So you see, if you think in Portuguese, se você pensar em português e traduzir melhor, vai ser better or the best. So don't think in Portuguese. Don't translate. Think in English. Use the logic. Repeat, logic. E qual que é a lógica? Na hora que você for formar a frase, peraí, eu quero falar que esse é melhor do que esse. So to, comparative, better. Repeat, better than. This one is better than that one. Better than. But, peraí, não. Eu quero falar que esse aqui é o melhor de todos. This is the best. Repeat, the best. This is the logic. So, only think about it. Eu tô comparando, falando de two things, duas coisas. Or, be careful. Eu quero comparar como eu tô me sentindo hoje e ontem. Ontem eu tava mal, I was a little bad, and today eu quero falar que eu estou melhor hoje. Qual que eu vou usar? Eu quero falar, eu estou melhor. I'm better or I'm the best? I'm better. Why? Because I'm comparing como eu estou hoje, today, and yesterday. Two, right? Eu tô me comparando, the same person, mas 2 dias, 2 different days. Repeat, I'm better today. This is the idea. So use the logic. A gramática, quando é usada de uma forma decoreba, memorizing, sem ter uma lógica, uma association, it's boring, é chato, né? E a gente acaba ficando desestimulado, thinking a lot, traduzindo muito, translating a lot. So get the grammar e coloca ela na prática. Get a logic, usa a lógica para te ajudar. And this is the logic. 2, comparative, repeat. More than 2, superlative. De 3, eu quero comparar 3 coisas. This and this. Eu quero falar que a caneta verde é a melhor. Repeat, the green one is the best. Good. Ou eu também posso comparar no mundo, in the world, in Brazil, a partir de 3. 3 on. Ok? The opposite, for example, let's have a look. So, good, adjective, adjetivo. Comparative, better. Superlative, the best. Normalmente, usually, the superlative vai vir com the, ok? The best. E o comparative, then. E qual que é o oposto? Just curiosity. What's the opposite of good? Bad. Repeat, bad. Bem aberto, olha. Bad. Não confunda com cama, que é com a letra E, que a gente fala bed. Short, bed. This is bad, bad. How do you say pior in English, guys? How do you say pior? Come on, tell me. Tell me, right here. Let's participate. A ideia das nossas aulas é que tenha interatividade. So, right here. A propósito, by the way, se tiver também um amigo que sempre comete esse erro aqui, compartilha com ele para ele parar de cometer esse erro de uma vez por todas. Better and best. Então, me diga, tell me, como é que a gente fala pior em English? 2 possibilities. Repeat, worse or the worst. Same logic, é a mesma lógica, you see? So, bad é o adjetivo. And worse, repeat, worse, é pior quando a gente estiver comparando 2. Two things, two people, two places. Example, worse than. Eu quero falar que, for example, rabada é pior do que feijoada. Rabada is worse than feijoada, in my opinion. Repeat, worse than. E quando eu quiser falar que é o pior de todos, eu falo the worst. Repeat, the worst. Quero falar que, I don't know, esse foi o pior filme da minha vida. The worst movie in my life. Repeat, the worst. Pronunciation. Repeat, the worst. Worse than. Same logic. And this a gente vai usar para qualquer adjetivo. É claro que os outros, aqui a gente está falando sobre good and bad, né, que são 2 adjetivos que são exceções. Os outros adjetivos seguem uma regrinha. The most, tem também o suffix, S, T, R. But this we can do in another class. A gente deixa para uma outra aula, para também não ficarmos com uma aula muito longa, very long class. Inclusive, se você tiver interesse, se você tem vontade de continuar esse assunto, tell me right here. Tell me, você gostaria de ter uma aula about comparative and superlative part 2? Let me know. E se for o caso, eu preparo, I will prepare for you, para a gente dar outros exemplos com outros adjetivos. But today, vamos focar, vamos praticar, practice, better, the best, worse, the worst.
Are you ready? Tá pronto? Eu vou dar algumas frases, eu preparei aqui. I prepared here. Frases, sentences, to use this in real life. Como é o nome do nosso programa. Gramática na prática. Então a gente não vai ficar só na regra. Aqui, here, I explain the logic. Então, a gente acabou de ver a lógica, a regra. Como é que funciona? O porquê. Do you understand? Do you have a question? No? So let's go. Now, the practice. Agora é a prática. Eu selecionei algumas frases very used in English using those words. Para poder ilustrar e para que você comece a usar amanhã mesmo. Tomorrow. São frases muito usadas que você pode usar a qualquer momento in real life, in conversation. Let's go. Number 1. Repeat with me. I feel better today. I feel. Repeat, feel. Like the song. I feel good. James Brown. I feel. Repeat, I feel better today. Better. É o exemplo que eu dei. Você quer falar que está melhor hoje. Se for o contrário, você não estava muito bem hoje, mas hoje você está pior, você vai falar I'm worse. Repeat, I'm worse. I'm better. Oh yes, intonation is very important. Repeat, I'm better today. Thank you. Se alguém perguntar, e aí, você está melhor? Are you better? How are things? Oh yeah, I'm better today. Thank you. Repeat, I'm better. Good. Let's move on. Another one. Look at this one. It's better late than never. Repeat. It's better. De novo, better is a comparative. Repeat. It's better late than never. What does it mean? Like Portuguese. É um provérbio que a gente usa muito em inglês também. Melhor tarde do que nunca. Repeat. Late. Good. Late. No leite. Não é leite que a gente bebe em português. Late. Late. L-A-T-E. Good. Tarde, atrasado ou tarde. Then never, then, né? Do que nunca, never, repeat, never. So let's go. It's better late than never. Repeat. Good, intonation. Sempre que você repetir, use a sua entonação, intonation, emotion. Ligue essa frase a uma emoção para que você lembre, para que você crie essa associação. Pensa no momento da sua vida que você conseguiu fazer algo tarde, mas conseguiu fazer. And associate, connect your emotion. And the speed, of course. Falar na velocidade real. Não adianta eu falar it's better late than never. This is not real. So let's go. It's better late than never. Very good. Better late than never. One more, number 3. Let's go on. Very easy, você quer falar que a pessoa é o melhor. Você tá muito feliz, very happy. Você fala, nossa, cara, você é o melhor, você é a melhor. You are the best. Repeat, you are. Verb to be, você é. You are. Your, contraction, you're the best. Repeat, you're the best. Again, intonation, you're the best. Good, emphasize. Você tá feliz, you're happy, alguém fez algo por você. Você pode conjugar também, você quer falar que fulano é o melhor. Repeat, he's the best. She's the best. Ou se você estiver muito feliz com você mesmo, né? Tipo, se autoelogiando, você pode falar I'm the best. Repeat, I'm the best. Now is a superlative. Why? Porque eu tô falando, né? Remember, tô comparando com mais de 2, more than 2. The best. Very good. Number 4. That's a good one. How do you say in English? Na pior das hipóteses, we say this a lot in English. How? In the worst scenario. Repeat, worst. Superlative. Estou falando na pior das hipóteses, não comparando 2 hipóteses. More than 2. You see the logic? The logic continue. So repeat. In the worst scenario. Repeat, scenario. Né? No pior cenário. Mas no caso a expressão é na pior das hipóteses. Scenario. Repeat. In the worst scenario, I will stay home. Na pior das hipóteses. In the worst scenario. Worst. Good. And finally, number 5, the last one. Muito usado, very used in English. A gente usa muito o superlative in English junto com uma palavrinha que é o ever. Repeat with me, ever. Ok? O ever in English tem algumas utilizações, alguns significados, mas nessa expressão que eu vou ensinar agora, that I will teach you, it's like para falar da minha vida, de toda a minha vida. Example. Quase que é uma exclamação, né? Uma expression. Eu quero falar que esse é o melhor livro que eu já li na minha vida, da minha vida. Repeat, the best book ever. Repeat. Oh my God, this is the best book ever. This is very American, they say it a lot. The best book ever. Ou eu quero falar, nossa, esse aqui foi o pior show da minha vida. Repeat, the worst show ever. Repeat, the worst.
the worst show ever. And so on. E aí por diante, eu posso falar o pior dia, esse foi o pior dia da minha vida. Oh my God, this is the worst day ever. É o pior dia de todos, like this idea. Or repeat, the best day ever. And so on, e assim por diante. Sempre que usar isso, o ever, this idea da minha vida, claro, na sua vida, in your life, você teve 2 momentos ou mais do que 2? More than 2. So, logic superlative. So, do you understand? Can you start using the sentences now? Vamos lá, tenta, try. Remember, o primeiro passo você tem que dar. E qual é o primeiro passo? Colocar na prática. Se você nunca tentar, nunca colocar na prática, você sempre vai travar e o inglês vai ser sempre a big monster, a big problem. So, begin now. Me dá um exemplo aí, eu acabei de dar 5 examples. Do you know? Can you think about another one? Usando better, best, worse or worse, the worst? Right here. Dá um exemplo, escreve um exemplo, uma frase que a gente pode usar muito na vida real. And start using. Now, from now on, a partir de agora, repeat, from now on. Sempre que você tiver a chance de criar uma frase usando um comparative superlative, principalmente melhor ou pior, remember this logic and use it. And one technique that I teach my students, é um exercício, uma atividade que pode parecer boba, silly, mas que ajuda muito, é o seguinte: você está em casa, tomando banho, taking a shower, driving your car. Think about a sentence. Pensa numa frase em português e pensa, como é que eu falaria isso em inglês? Oh my God, eu quero falar que ela é a melhor. How do I say this? She is, oh yeah, the best. E aí repete, repeat em voz alta. She's the best. Se você fizer esse tipo de brincadeira, this game, every day, these things will get into your head, vão começar a entrar na sua cabeça e você vai parar, stop making this mistake. Parar de errar better and the best. If you have any questions at all, talk to me right here in the comments or send us an email to contato@teacherbarbara.com.br and remember, faça sua inscrição lá no nosso YouTube para receber todas as próximas aulas do Gramática na Prática, do Watch Out and new programs, novos programas that are coming up. I'll see you guys soon in another class.